Bem-vindos mais uma vez ao canal Meoraita. Se inscreva no canal, deixe o seu like aqui abaixo, pode deixar também comentários interessantes, ideias para próximos vídeos, compartilhe com seus colegas. Hoje também nós falaremos mais alguns detalhes a respeito das matzot. Na noite do Seder, nós colocamos na Keara 3 matzot. Por que justo 3 matzot? Tem vários motivos para esta questão. Mas vamos abordar especificamente sobre o fato das matzot precisarem ser inteiras. Todo Shabbat, todo Yom Tov, nós temos a obrigação de fazer a brachá de Hamotzi após o Kiddush sobre 2 pães. Por que 2 pães? Porque quando nós estávamos no deserto, pós saída de Mitzrayim, pós saída do Egito, Deus nos forneceu diariamente o maná, que caía do céu todos os dias. Todos os dias? Quase. Caía durante os dias da semana, mas no Shabat não caía maná. É mais uma forma de demonstrar a santidade de Shabat. Então, o que comer no Shabat? Na sexta-feira, caía o dobro de man por cabeça. E assim, na véspera de Shabat, o povo saía e coletava o dobro. E tinham para comer na sexta-feira e tinham para comer no Shabat. Em lembrança a isso, nossos mestres instituíram que todo Shabat nós pegamos 2 pães e fazemos a brachá de Hamotzi sobre os 2. Não precisa comer dos 2, nós comemos só de um. Mas na hora de fazer a brachá nós temos 2 pães juntos para lembrar do man que caía para nós em dobro na sexta-feira. Há até uma opinião muito interessante trazida no Dad Zekeinim e Balei Tosafot, que caía o dobro significa que dava para fazer 2 pãezinhos para cada refeição. E desta forma, tinha 2 pãezinhos para a refeição da noite, 2 pãezinhos para de manhã e 2 pãezinhos para a refeição da tarde. E por isso, em todas as refeições de Shabbat, temos a obrigação de pegar 2 pães para fazer a brachá de Hamotzi. Estes pães precisam ser pães inteiros. O mesmo vale para Pesach. Em Pesach, quando nós fazemos Kiddush em Pesach, em qualquer uma das refeições que tem Kiddush, seja nos primeiros dias de Yom Tov, seja no Shabbat, seja nos últimos dias de Pesach, nós temos a obrigação de fazer a brachá de Hamotzi após o Kiddush em 2 pães. Ops, Pesach não tem pão. Em Pesach nós faremos a brachá sobre 2 matzot. Na noite do Seder, então, nós também temos que fazer a brachá de Hamotzi sobre 2 pães. Ou seja, 2 matzot. Mas a matzá é chamada na Torá de lechem oni. E uma das expressões de lechem oni significa um pão quebrado. O pobre não tem pães inteiros. Ele tem um pão quebrado. Isso significa que na noite do Seder nós temos que fazer a brachá de Hamotzi sobre um pedaço de matzá. E agora? Como fazer e encaixar todas as coisas juntas? Nós temos que fazer a brachá de Hamotzi sobre 2 pães inteiros, porque é Yom Tov. Você vai perguntar, mas você falou antes sobre Shabbat? Véspera de Shabbat caía maná em dobro? Sim. Mas na véspera de Yom Tov também caía pão em dobro, para eles terem para Yom Tov. No Yom Tov também não caía maná no deserto. E por isso, na noite do Seder, nós temos que fazer a brachá de Hamotzi sobre 2 pães inteiros. E ao mesmo tempo, este pão é chamado de lechem oni, o pão da pobreza. Seu pão pobre, o pão da aflição, ele precisa ser quebrado. Como encaixar as 2 coisas? E por isso nós pegamos 3 matzot para a noite do Seder.
colocamos 3 matzot na keará, e quando chegar o momento do yachatz, nós dividimos a matzá do meio em 2 partes. Uma parte ficará na keará, a outra parte será guardada para comer no fim de toda a refeição, como o afikoman, o tzafun. Desta forma, na hora de fazermos a brachá de Hamotzi, depois de narrar sobre o êxodo do Egito, sobre o pão quebrado, o pão da aflição, nós teremos à nossa frente 2 matzot inteiras, a de cima e a bem de baixo, e a do meio, uma matzá quebrada. Assim nós faremos a brachá de Hamotzi sobre pães inteiros, como em todo Shabbat e Yom Tov, e ao mesmo tempo também sobre a matzá da aflição, o pão do pobre. Uma vez que nós temos que fazer a brachá sobre matzot inteiras, surge sempre a grande dúvida. Matzot quebram com muita facilidade. Você abre a caixa de matzot, as chances de você encontrar todas as matzot inteiras é quase você ganhar na loteria. Como então escolher matzot inteiras? Se você encontrar na caixa de matzot, pelo menos 3, inteiras, maravilha. Você tem as matzot para um seder, tendo mais 3, você tem para o outro seder. No entanto, nem sempre é esta a nossa sorte. Então nós temos algumas opções e alguns detalhes a abordarmos. Primeiro, uma matzá como esta, está inteirinha, de todos os lados, perfeita para usar para mitzvah. Uma matzá como esta, não precisa dizer que não está inteira, e não dá para usar ela para a brachá de Hamotzi. Uma matzá, por exemplo, como esta, é considerada uma matzá inteira. Por mais que ela tenha um buraquinho aqui, você percebe que ela está totalmente torrada. Ela foi assada assim, a massa quando abriu ficou com esse buraco e assou. Em todo o pedaço aqui ficou assado perfeitamente, não tem nenhum problema. Dá para usar essa matzá considerando ela inteira. Aliás, se tiver uma rachadura na matzá, uma forma de você testar se ela é considerada inteira ou não, é você segurar ela pelo pedaço menor diante da rachadura. Olha só, ela fica perfeitamente, dá para se segurar essa matzá. Esta matzá é considerada plenamente inteira. Dá para usar ela tranquilamente como lechem mishneh, como o pão dobrado, ou seja, o conceito de comer no Yom Tov, no Shabbat, fazer a brachá de Hamotzi sobre 2 pães. Uma matzá, por exemplo, como esta, que tem um pedacinho meio quebradinho, mas também está torradinho aqui, está tranquilo, dá para usar sim e considerar ela inteira. Sempre que algum pedacinho muito pequenininho, e que olhando assim, não dá nem para perceber que essa matzá está quebrada, porque toda a matzá tem esses pedacinhos que entram e saem, então se tem um pedacinho muito pequeno quebrado, dá para passar ela assim e considerá-la uma matzá inteira. Uma matzá, por exemplo, como esta, que está bem quebradinha. Existe uma solução para ela, mas que deve ser feito antes de Yom Tov. Se você abrir a caixa antes de Yom Tov, na véspera de Yom Tov, e percebe que as matzot estão praticamente todas quebradas, você tem então uma solução, que é acender um fogo e dar uma queimadinha aqui neste pedaço. A partir do momento que ficar queimadinho, vai parecer aquelas matzot irregulares, afinal elas são bem irregulares, e vai parecer inteira, porque está queimada, está torradinha como todo o resto da borda da matzá. Só que não se deve fazer isto no Yom Tov, no Shabbat, obviamente que é terminantemente proibido fazer. Uma matzá, por exemplo, como esta, perfeitamente inteira. A massa já foi assada desta forma, não tem nenhum problema de utilizar a matzá deste jeito. Se a pessoa tiver na caixa 2 matzot inteiras e uma que não está muito inteira, coloque esta que não está muito inteira
com a matzá do meio, que será de qualquer forma quebrada quando chegar no Yachatz. Espero que esclareceu bem a respeito das matzot. Espero ter dado boas dicas para você. Um forte abraço diretamente de Jerusalém e até a próxima, se Deus quiser.